Boa tarde a todos de sala, boa tarde, bom dia, boa noite a quem está em casa. Vamos embora, fazer nossa lista para esse happy hour, discutir um pouco de direito constitucional com todo o conteúdo programático que vai ser objeto de abordagem na prova do ITEP, mas que serve também para outros concursos, como por exemplo o concurso da Polícia Militar, vez que, ainda que esteja suspenso, mas vai acontecer, vez que todo o conteúdo do ITEP é objeto de discussão no concurso da Polícia Militar. Então nós temos que discutir princípios fundamentais, preciso do silêncio de todos. Nós vamos discutir direitos e garantias fundamentais, especificamente no que tange a direitos e deveres individuais e coletivos, que é o artigo 5º, direitos sociais, do artigo 6º até o artigo 11º, administração pública, do artigo 37 até o artigo 41, e o capítulo da segurança pública, tão somente o artigo 144. O que é que eu imagino que vai ser a prova? Eu imagino que vai ser literal, então o texto constitucional é que vai ser decisivo para a gente acertar as questões. Quem leu, releu, quem conseguiu fazer isso de forma bem substancial, vai ter tranquilamente a chance de, na hora que o olho bater na questão, saber se tem alguma coisa errada ali, uma palavra errada, uma letrinha a mais, uma letrinha a menos, fiquem certos disso aí, tá? Em relação à ansiedade, eu sei que muitos de vocês estão ansiosos, todos que vão passar estão ansiosos, todos estão ansiosos, é absolutamente natural, independentemente de ter estudado muito, ter estudado pouco, esse é um sentimento comum dentro de uma semana que é a semana decisiva para essa prova. Vamos embora lá, nessa nossa 1 hora e alguma coisa de aula de direito constitucional. Primeira questão, um grupo de servidores da Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso, recém-empossados, participou de uma palestra de boas-vindas, oportunidade em que foram abordados temas relacionados à República Federativa do Brasil. Houve consonância com o disposto na Constituição Federal, quando mencionado que houve consonância, ele está querendo que a gente marque alguma coisa que esteja correta, que esteja certa. A questão vai envolver a primeira parte do nosso conteúdo programático, que são os princípios fundamentais. Amigas, amigos, tudo, absolutamente tudo que estiver entre o artigo 1º e o artigo 4º da Constituição faz parte do rol dos princípios fundamentais. Desde o nome do Brasil, República Federativa do Brasil, República é princípio fundamental, Federação é princípio fundamental, passando pela referência ao Estado democrático de direito em que o Brasil se estabelece, chegando lá nos fundamentos dessa República Federativa do Brasil, rememorando soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores do trabalho, da livre iniciativa, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político, passando pela base democrática brasileira. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Isso é princípio fundamental. A separação dos poderes, lá do artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, passando pelos objetivos fundamentais, que trazem verbos nucleares em cada um deles, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, coidade e qualquer outra forma de discriminação, fechando com os princípios que regem as relações internacionais de que o país faz parte, de que o Brasil faz parte. Independência nacional, igualdade entre os estados, autodeterminação dos povos, não intervenção, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, defesa da paz, prevalência dos direitos humanos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Esses são os princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Tudo isso aqui é princípio fundamental, porque tudo isso aqui está entre o artigo 1º e o artigo 4º. Muito comum, todavia, atenção, muito comum, todavia, são questões de provas que misturem os fundamentos com os objetivos fundamentais e os princípios internacionais. Cuidado para deixar cada um no seu quadrado. Todos são princípios fundamentais,
Mas fundamentos são só aqueles do artigo 1º. Objetivos fundamentais são só aqueles do artigo 3º. Princípios internacionais são aqueles que estão no artigo 4º da nossa Constituição. Vejamos então o que é que quer essa primeira questão. Marcar a alternativa correta. Letra A. A soberania é princípio que rege as relações internacionais do Brasil. Não, soberania é um fundamento. Tudo bem que a soberania dá base para alguns princípios internacionais. Independência nacional é uma característica natural de um país que é soberano. Então, alguns têm a soberania como base, mas na literalidade do texto, soberania é fundamento. Errada a letra A. Letra B. A independência nacional é fundamento do Estado democrático de direito brasileiro. Independência nacional é princípio internacional. Letra C, a solução pacífica dos conflitos é fundamento do Estado Democrático de Direito brasileiro? Não, é também um princípio internacional. Letra D, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativas são fundamentos do Estado Democrático de Direito. Essa é a alternativa correta da primeira questão, letra D de dado, base para a resposta, artigo 1º da nossa Constituição, inciso 4, eu acho. E letra E, a dignidade da pessoa humana é princípio que rege as relações internacionais do Brasil. Dignidade da pessoa humana é fundamento. Então, primeira questão, a alternativa correta, letra D de dado. Então, dos 5 tópicos que caem na nossa prova, 1 a gente já matou. Vamos agora ingressar naquele que tem muito mais chance de ser cobrado, que são os direitos e deveres individuais e coletivos. Se bem que a gente vai ter meio que misturado aqui essas questões. Questão de número 2. Ao disciplinar direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal, antes de entrar nas alternativas, o que são direitos, o que são garantias? Antes de definir o que são direitos e o que são garantias, o que é Constituição? Constituição é uma lei. É qualquer leizinha? Não. É a lei máxima, é a lei maior, é a lei mais importante do país. Mas ela serve para quê? Basicamente para 2 coisas. Ela serve para organizar o país, organizar o Estado brasileiro. Quando se diz, por exemplo, que nós vivemos em uma República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, nós estamos aí tendo um trato de organização do Estado. Mas ela também serve para limitar o poder estatal, limitar o poder do poder público, limitar o poder da administração pública. E essa limitação do poder se faz, sobretudo, por meio de normas definidoras de direitos e garantias fundamentais. Então, antes de qualquer coisa, os direitos e garantias fundamentais têm como missão também limitar o poder do Estado. Na hora, por exemplo, que se diz na Constituição que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em situações excepcionais que a gente trata já já, ela está limitando o poder da polícia, por exemplo, o poder do juiz, por exemplo, o poder de um promotor, por exemplo. Na hora que se diz que é inviolável o sigilo das comunicações telegráficas, de dados, da correspondência e das comunicações telefônicas, e só ressalva a telefônica expressamente, ela está limitando o poder de investigação da atividade policial, da atividade estatal. Então, que fique claro, direitos e garantias se prestam a limitar o poder do Estado. Agora sim, o que são propriamente direitos, o que são propriamente garantias? Direitos são bens que a Constituição nos dá. São verdadeiros bens jurídicos que a Constituição nos dá. Toma aí, ó, tu tem direito à vida. Toma aí, ó, tu tem direito à liberdade. Toma aí, ó, tu tem direito à propriedade. São direitos fundamentais porque estão escritos na Constituição, na verdade porque estão escritos na legislação, estão positivados, previstos na legislação. Só que apenas e tão somente declarar a existência de direitos não é suficiente para que eles se estabeleçam. Daí a necessidade de serem criados mecanismos de proteção a esses direitos, mecanismos de tutela desses direitos. E esses mecanismos de proteção, esses mecanismos de tutela são chamados de garantias. As garantias, então, são meios que asseguram os direitos. Garantias são meios que asseguram os direitos. Garantias são como verdadeiros seguranças, que ficam ali para proteger os direitos. Se o direito não for violado, não tem problema, a garantia nem atua. Mas se tiver para ser violado, ela já está ali para bloquear, para blindar. Se houver uma violação, de repente ela vai tentar reparar aquela situação. Então, tudo que de alguma maneira, meus amigos e minhas amigas, tudo que de alguma maneira visa proteger um direito é garantia. Visou proteger um direito é garantia. Ah, Cis, todas as garantias são chamadas de remédios constitucionais? Não, não. Remédios constitucionais são espécies
de um gênero chamado de garantias. A gente pode afirmar que todo remédio é garantia. Todo remédio constitucional é garantia. Quais são os 6 remédios que caem na nossa prova? Habeas corpus, mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, habeas data e ação popular. Esses são os remédios constitucionais. São exemplos de garantias fundamentais, porque visam proteger direitos. Com o menor número possível de palavras, com o menor número possível de tempo, no menor espaço, de tempo. Habeas corpus serve para quê? Proteger liberdade de locomoção. Mandado de segurança. Direito líquido e certo. Qualquer um? Não. Apenas aqueles que não forem protegidos nem por habeas corpus, nem por habeas data. Perfeito. Mas o violador tem que ser alguém que desempenha a função pública. Mandado de segurança coletiva é a mesma proteção, só que tem uma diferença em quem pode mover a ação. A gente vai ter questões sobre isso. Mandado de injunção. Palavras-chave. Combater o quê? Falta de norma regulamentadora. Habeas data. Possibilitar o quê? 2 verbos. Acessar, né? Tomar conhecimento ou retificar, corrigir. Informações pessoais, informações personalíssimas. E a ação popular serve para quê? Primeiro, quem é que move? Qualquer cidadão, e aí a gente vai restringir o cidadão ao eleitor. Qualquer cidadão, com que objetivo? Proteger patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente. É para isso que serve a ação popular. Então esse é um resumaço para que a gente possa ingressar aqui nas questões. Então, ao disciplinar direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal, letra A, assegura a gratuidade de habeas corpus e habeas data destinados à tutela de direitos individuais e, salvo comprovada má-fé do autor, a isenção de custas processuais e ônus da sucumbência na ação popular, que tem por escopo, né, por objetivo, a anulação de ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa, entre outros interesses de natureza transindividual. E aí? A ação popular, via de regra, ela é isenta das custas judiciais e do ônus da sucumbência, salvo má-fé por parte do autor. Deixa essa alternativa em stand-by, muito provavelmente ela é a correta. Deixa ela quieta aí. Letra B. Outorga a partidos políticos com representação no Congresso Nacional, a entidades de classe de âmbito nacional e associações a legitimidade para a impetração de mandado de segurança coletivo, desde que estejam constituídas regularmente e em funcionamento há pelo menos 1 ano e atuem na defesa dos interesses de seus membros ou associados. Só associações. Fique muito claro isso. Só há obrigatoriedade de estar em funcionamento há 1 ano as associações. Partidos políticos, entidades de classe, não tem essa obrigação. Não tem essa obrigação. É só a associação que tem que estar em funcionamento há pelo menos 1 ano. Letra B está errada. Letra C. Garante a todos, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos ou esclarecimento de situação de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, a serem fornecidas no prazo da lei sob pena de responsabilidade. A certidão que é assegurado o acesso, independentemente do pagamento de taxa, é para defender interesse pessoal. Interesse particular. O erro aqui é quando ele menciona coletivo ou geral. Errada a letra C. Letra D, reconhece a instituição do júri com a organização que lhe dê a lei, assegurando desde logo a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania de seus vereditos e a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ressalvados que a lei atribui a competência da justiça militar ou, em casos de crime de guerra, a tribunais de exceção. O erro está sobretudo na parte final. Não há no Brasil tribunais de exceção. É proibido o tribunal de exceção. Agora, que realmente o tribunal do júri tem a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, tem, que realmente é assegurada a plenitude de defesa, sigilo das votações e soberania dos vereditos, é bem verdade. O erro é quando ele menciona tribunais de exceção. E letra E, prevê a concessão de mandado de segurança sempre que a ausência de norma regulamentadora, é para doer o ouvido aqui, viu? Mandado de segurança
A ausência de norma regulamentadora? Não. A ausência de norma regulamentadora é mandado de injunção. Então, o correto seria prever a concessão de mandado de injunção, sempre que a ausência de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Tenho a impressão que as questões que vão envolver direitos, que vão envolver remédios constitucionais na sua prova, serão mais ou menos como essa alternativa é. Como essa alternativa é. Essa é a ideia que eu tenho. É ele pegar o enunciado de um e colocar o nome de outro. Então, por isso a necessidade da releitura, pelo menos até o dia da prova. Depois da prova, você não precisa mais ler, não. Mas até antes. Fica, então, segunda questão, letra A. Opa. A estrutura militar, em sendo crime de natureza militar, o especial sobrepõe ao geral. É, militar, sim. Mas é porque as competências militares também têm base constitucional. Lá no capítulo do Poder Judiciário ele faz menção à estrutura militar. Agora, se for um crime praticado por militar, um crime doloso contra a vida de um civil, aí a própria Constituição diz que é o tribunal do júri. Se a vítima for civil, mas se for crime efetivamente militar entre eles, é júri, justiça militar. Isso. Questão 3. Framboesa pretende criar a Associação X e Ludmila pretende criar a Cooperativa S. Consultando a Constituição Federal, elas verificam que, olhem para cá, por favor, sem nem olhar para o material agora. Um dos temas mais cobrados no artigo 5º envolve exatamente o direito de associação. O que é que nós temos que saber sobre o direito de associação? Primeiro, que é plena a liberdade de associação, desde que a finalidade seja lícita, sendo proibida a associação de natureza paramilitar. Essa é a primeira informação que a gente tem que levar para a prova. É plena liberdade de associação com fins lícitos, sendo proibida a associação de natureza paramilitar. Uma segunda coisa que a gente tem que saber, não pode o Estado exigir, não pode a lei exigir a autorização do Estado para a criação de associações, não pode o Estado ter que autorizar a criação de cooperativas, não pode, e nem pode o Estado se meter no seu funcionamento. Ah, então quer dizer que para criar uma associação a gente não precisa de autorização do poder público? Não. Para criar uma cooperativa não precisa de autorização do poder público? Não. Desde que respeite os termos legais, você cria a cooperativa sem necessidade de autorização do poder público. Em sendo criado, o poder público não pode se meter? Pode não. Não pode se imiscuir no seu funcionamento. Tá, ok, beleza. Eu sou obrigado a me associar? Não. Me associo se quiser. Lembrem da parte inicial. Para que uma associação seja criada e respeitados os termos constitucionais, a finalidade dela tem que ser lícita. E ela não pode ter natureza paramilitar. O poder público pode se meter no seu funcionamento? Não. E se uma associação perder a sua finalidade lícita, ela pode ser punida? Pode ela acabar contra a vontade dos seus associados? Pode ser dissolvida compulsoriamente? Pode. Pode ter suspenso o seu funcionamento de natureza temporária? Pode. Mas o que é que se exige na Constituição? Necessariamente decisão judicial. Seja para dissolução compulsória, seja para suspensão das atividades, se exige decisão judicial. Só que no primeiro caso, que é muito mais sério, dissolver compulsoriamente é praticamente a pena de morte de uma associação, a Constituição diz que aqui, nesse primeiro caso, necessita de uma decisão judicial transitada em julgado. Então, dissolução compulsória, suspensão das atividades, precisa de decisão judicial. No caso da dissolução compulsória, decisão judicial transitada em julgado. Opa. Ali é o sindicato. Ali é o sindicato. Não se impõe ao sindicato, isso também cai na nossa prova, não se impõe a autorização do Estado para a criação de um sindicato. No máximo que a lei pode prever é a necessidade dele ser registrado. De fato, o registro sindical é exigido. Então vamos aqui, letra A. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Pronto, já é essa, e é muito ruim quando é a letra A. Letra B. A criação de associações na forma da lei de cooperativas dependem de autorização, esqueça. Letra C. Somente a criação de associações depende de autorização, sendo inclusive... Depende não, nem continue. Exatamente. Letra D. Somente a criação, um vai eliminar a outra, deixa quieto. Questão 3, resolvida. Deixa eu só falar de uma coisa que eu não mencionei em relação às associações. As associações elas podem entrar com ações judiciais representando os seus associados? Sim. Qual é a condição que a Constituição todavia impõe? Que ela seja expressamente
autorizada. Então, as entidades associativas, desde que expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Questão de número 4. A Constituição Federal de 88 prevê expressamente uma série de disposições normativas trabalhistas que, segundo a doutrina, pode ser considerada como patamar mínimo civilizatório do trabalhador. Um negócio chique, isso aqui. Entre outros direitos trabalhistas, a Constituição Federal de 88 prevê expressamente o direito. Acompanha aqui o raciocínio geral antes de ir para a questão. São 3 grupos de assuntos que a gente tem no capítulo dos direitos sociais. O primeiro grupo envolve o artigo 6º. O que é que o artigo 6º traz? Uma lista com 11 direitos sociais básicos. Memorização pura e simples. Qual é a atenção que a gente deve ter em relação a esses 6 direitos sociais básicos, além de memorizá-los? Primeiro, saber que um deles também está no artigo 5º. Quais são os 5 direitos individuais básicos do artigo 5º? Vida, liberdade, do artigo 5º, viu? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Lá nos direitos sociais tem um desses que se repete. E esse direito que se repete lá é o direito à segurança. Segurança tanto faz parte do artigo 5º como faz parte do artigo 6º. Outra coisa que a gente tem que saber, além da memorização global dos 11 direitos sociais do artigo 6º, uma segunda coisa que a gente precisa saber, tem 3 direitos sociais básicos que foram inseridos por emenda constitucional. Você não precisa saber o número da emenda não, seria muita covardia se a organizadora ele cobrasse o número da emenda, mas você tem que saber quais são esses 3 que foram inseridos por emenda constitucional. Foram inseridos por emenda moradia, alimentação e transporte. Moradia, alimentação e transporte. Como é que isso é cobrado na prova? Dentre as alternativas abaixo, marque aquela que contempla um direito social que foi inserido por emenda constitucional. Aí você vai olhar para todas as alternativas e vai dizer, eita, todas essas alternativas de fato estão na Constituição. Então, mas o que a questão quer é um que foi inserido por emenda. A alternativa vai ter ou moradia, ou alimentação, ou transporte. Isso se ele colocar um direito em cada uma das alternativas. A segunda parte dos direitos sociais é o artigo 7º. O artigo 7º, no meu entender, é o mais importante artigo do capítulo dos direitos sociais. Ele traz um rol meramente exemplificativo de direitos trabalhistas, tanto para trabalhadores urbanos como para trabalhadores rurais. Os direitos sociais do artigo 7º, os direitos trabalhistas do artigo 7º, tanto valem para trabalhadores urbanos como valem para trabalhadores rurais. Mas pergunto, todos eles valem para todos os trabalhadores do Brasil? Não. Tem alguns, por exemplo, que não se aplicam aos servidores públicos. Tem alguns, por exemplo, que não se aplicam aos empregados domésticos. Isso tem muita chance de ser cobrado. Nem todo o direito trabalhista vale para o empregado doméstico. Ah, Cis, mas não houve uma mudança em 2012, alargando direitos trabalhistas para o doméstico. Houve uma mudança, mas esse alargar não foi contemplar tudo, não. Então, cuidado, nem todo o direito trabalhista vale para o empregado doméstico. Vamos lá. Diminuir a nossa curva do esquecimento, que ela tem que chegar zerada. Tem que ter esquecimento nenhum no domingo que vem, não. Me digam 3 direitos trabalhistas que valem, ou melhor, que não valem para o empregado doméstico. Proteção da mulher, em face do acesso ao trabalho. Proteção em face da automação. Piso salarial, não vale para o empregado doméstico. Pode até lembrar também que não vale para o empregado doméstico, não foi estendido para o empregado doméstico adicional de penosidade, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. São exemplos de direitos sociais que não foram estendidos para o empregado doméstico. Okay? E a terceira parte, qual foi a primeira que eu falei? Isso, os direitos sociais básicos, lembrando daquele que também está no artigo 5º, lembrando dos que foram inseridos por emenda. A segunda parte são os direitos do artigo 7º, a terceira parte é o restante, que envolve direitos de associação sindical. Ok? Vamos lá, vamos embora para a questão. Então, questão de número 4, a gente quer um direito trabalhista, um direito social que a Constituição expressamente preveja. É isso que a gente quer. Letra A. Direito ao adicional de sobreaviso e de prontidão e a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Pessoal, quem leu o artigo 7 sabe que nunca leu isso aqui. A gente quer uma errada? Sim. Letra A, a gente nem viu isso aqui na vida, lendo a Constituição. Então, é evidentemente que essa letra A está errada. Letra B, ao adicional de horas extras e observância da proporcionalidade para a contratação de empregado estrangeiro. Não há nenhuma menção a essa proporcionalidade como direito social para a contratação de estrangeiro.
compartimentando o nosso cérebro e nossas informações, saindo um pouquinho dos direitos sociais e só dando um pulinho lá no capítulo da administração pública, que é outra coisa. Estrangeiro pode ingressar em cargos e empregos no Brasil? Pode. Na forma da lei, mas pode. Voltemos para cá. Letra C. Direito ao seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário ou não. Seguro-desemprego é só em caso de desemprego involuntário. Involuntário. E gozo de intervalo para refeição e descanso na forma da lei. Também não há essa menção no texto constitucional. Letra D. A proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei e ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, conforme previsão legal. Está correta a letra D? Tá. De fato, isso aqui é direito social. Tenho que chamar a atenção para vocês de duas coisinhas. Chamar a atenção de vocês em duas coisinhas. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei, inegavelmente é um direito social, ok? Mas que não foi estendido para o empregado doméstico. Só para reiterar isso. Não foi estendido para o empregado doméstico. Segunda coisa, ainda na letra D. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. De fato, o texto constitucional fala que o aviso prévio é de no mínimo 30 dias. E no máximo? Não tem. A Constituição não diz. Vejam que o enunciado da questão pediu em alguma coisa expressamente prevista na Constituição. A Constituição não diz qual é o máximo. O máximo é 90, mas isso não está previsto na Constituição. Se você tiver uma alternativa dizendo, uma questão dizendo, conforme previsão expressa da Constituição, o aviso prévio é de no máximo 90 dias, essa alternativa está errada. É, de fato, no máximo 90 pela regulamentação infraconstitucional. Mas na Constituição só há preocupação com o mínimo, que é de 30 dias. Então, questão de número 4, letra D de dado. Questão de número 5, intervalo intra-jornada e interjornada, não há nenhuma menção a isso no texto da Constituição. Vou tomar uma aguinha. Vamos lá, questão de número 5. Quem conversar não passa. Sérgio é servidor público da administração direta e candidatar-se-á nas próximas eleições municipais para o cargo de prefeito. Investido no mandato de prefeito, Sérgio, vamos por parte aqui. Essa questão já envolve o capítulo da administração pública. Lá na administração pública, a gente vai encontrar alguns temas que são mais abordados. E um dos temas mais cobrado no capítulo de administração pública é a acumulação remunerada de cargos públicos. E aqui, de início, grave com força o que eu vou dizer aqui. De início, a gente tem que levar em consideração que a regra geral é a proibição da acumulação remunerada de cargos públicos. A regra é a proibição. A regra é que a pessoa só possa ocupar um cargo. Essa é a regra. Inclusive, essa regra proibitiva, ela vale para toda a administração pública. Seja ela direta, seja ela indireta, seja ela federal, seja ela estadual, seja ela municipal, seja ela distrital. Repito, regra geral, a pessoa só pode ocupar um cargo ou emprego público, seja ele federal, estadual, distrital ou municipal. Essa é a regra. Porém, a própria Constituição, na parte que cai na nossa prova, traz 4 exceções. 3 no artigo 37, inciso 16, e 1 no artigo 38. As 3 que estão no artigo 37 e 16, que são as que mais caem, nem é o caso dessa questão aí, as que mais caem são, primeiro caso, 2 cargos de professor. 2 de professor. É possível acumular 2 de professor, trabalhar em 2 cargos de professor, ter as 2 remunerações? É. Segunda possibilidade, 1 cargo de professor com outro cargo que seja técnico ou científico. É a segunda possibilidade, cargo de professor com cargo técnico ou científico. E a terceira possibilidade é a de 2 cargos de profissionais da saúde, cuidado, com profissões regulamentadas. Não basta ser profissionais da saúde, tem que ter profissões regulamentadas por lei, regulamentadas pela legislação específica. Além desses 3 aqui,
2 de professor, 1 de professor com técnico ou científico e 2 de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. A Constituição prevê também a possibilidade de acumulação de um cargo efetivo, como o de vocês no ITEP, por exemplo, com outro de vereador. Vereador é o único cargo eletivo, em que a Constituição permite a acumulação remunerada com um cargo efetivo. O único é vereador. Prefeito não pode, prefeito pode até optar pela remuneração, mas ocupar os dois e receber os dois não pode. Então, o único cargo eletivo em que é permitida a acumulação com cargo efetivo é o de vereador. Agora, parta de uma premissa que a gente tem lá no artigo 37, inciso 16, que primeiro tem que haver compatibilidade de horários. Se não houver compatibilidade de horários, esqueça as situações. Não é permitida acumulação se não houver compatibilidade de horários. E pelo menos para a prova, na hora que somar as duas remunerações, tem que ser respeitado o teto. Na hora que somam os dois, tem que respeitar o teto remuneratório. Então, voltemos aqui para a questão de número 5. Sérgio é servidor público da administração direta e candidatar-se-á nas próximas eleições municipais para o cargo de prefeito. Investido no mandato de prefeito, Sérgio, letra A, será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. E seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento. Estava indo tão bem. Na verdade, ele pode optar pela remuneração do cargo efetivo e o tempo que ele passar como prefeito contará para todos os efeitos legais, menos para promoção por merecimento. Menos para promoção por merecimento. Para efeitos previdenciários é como se no exercício ele tivesse. O tempo que ele está lá conta para aposentadoria no cargo efetivo, conta. Só não conta para promoção por merecimento. Errada a letra A. Letra B. Perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, havendo compatibilidade de horários, pode parar. O único que pode acumular é vereador. Aqui o cara é prefeito. Letra C. Não será afastado do seu cargo, emprego ou função. Será, sim. Necessariamente será afastado. Letra D. Será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. E seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Essa é a alternativa correta. Letra D de dado. Questão 5. Letra D de dado. Letra E, será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe vedado optar. Não, é permitido a opção. Gente, tem alguma regra semelhante para o vereador? Tem regra semelhante para o vereador, como essa que a gente viu aqui para o prefeito? E se não for compatível, aí aplica a mesma coisa para o prefeito. O vereador que não tem a compatibilidade de horários tem a mesma regra do prefeito. A mesma. Qual é a mesma regra do prefeito? Ele opta pela remuneração maior. Questão de número 6. Considerando a teoria dos direitos e das garantias fundamentais, julgue os itens a seguir a respeito das determinações inscritas no texto constitucional brasileiro. Primeiro item, apenas os direitos individuais explícitos são garantidos pela Constituição Federal, não sendo admitida a invocação de direitos constitucionais implícitos. Existe uma classificação dos direitos fundamentais quanto à sua localização. É como se a gente dividisse os direitos fundamentais quanto à localização em duas espécies. Os direitos e garantias fundamentais catalogados, e esses catalogados são aqueles que estão num pedacinho da Constituição, que é chamado de direitos e garantias fundamentais, que é o título 2 da Constituição, vai do artigo 5º ao 17. O segundo título da Constituição, 5º ao 17, direitos e garantias catalogados. E tem também um segundo grupo, que são os direitos e garantias não catalogados. Esses chamados de não catalogados, eles estão espalhados pela Constituição e estão também fora da Constituição. Alguns, inclusive, não estão expressos em lugar algum. Alguns, inclusive, são fruto da interpretação. Alguns, inclusive, são implícitos. A Constituição, em nenhum momento, por exemplo, fala de mandado de injunção coletivo. Em nenhum momento a Constituição fala de mandado de injunção coletivo. Porém, há um entendimento que existe sim a possibilidade. Hoje é regulamentado. Antigamente nem tinha regulamentação para isso. Então o Supremo sempre entendeu ser possível a utilização do mandado de injunção coletivo, e isso está
implícito, não está expresso no texto constitucional. Gente, o rol dos direitos fundamentais é meramente exemplificativo. Alguns estão expressos no texto constitucional, outros estão expressos fora da Constituição e outros são implícitos. São extraídos da interpretação das normas constitucionais. Então, relendo o item 1, apenas os direitos individuais explícitos são garantidos pela Constituição. Falso. Item 1 está errado. Item 2. Admite-se a possibilidade de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos terem força de emenda constitucional, desde que observado o procedimento específico e qualificado para a sua aprovação. Primeiro raciocínio, ainda que não caia de forma direta na nossa prova, a gente precisa saber disso. Quem é responsável por assinar tratados internacionais em nome do Brasil é o presidente da República. Então, o presidente da República, ele assina os tratados. Na hora que o presidente assina um tratado internacional, esse tratado, para entrar em vigor no Brasil, ele precisa passar pelo crivo do Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa aprovar. O Congresso Nacional precisa dizer ok. Então, o presidente assina e manda para o Congresso Nacional. Só depois que o Congresso Nacional assina, é que esse tratado tem a possibilidade de se incorporar à legislação brasileira. E aqui eu já encaminho a resposta dessa questão. Desde 2004, quando a Constituição foi mudada pela Emenda Constitucional 45, abriu-se a possibilidade de tratados internacionais se incorporarem à legislação brasileira com o mesmo nível das emendas constitucionais. Para tanto, todavia, dois fatores cumulativos devem ser observados. Para um tratado internacional se incorporar à legislação brasileira com o mesmo patamar das emendas constitucionais, primeiro, o tema dele tem que ser direitos humanos. Necessariamente direitos humanos. E segundo, ele tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional com 2 turnos de votação em cada uma das casas, e cada um desses turnos de votação tem que ter maioria de 3/5. Maioria de 3/5 é a maioria de 60%. 60%. De cada 5 deputados, pelo menos 3 tem que dizer ok. De cada 5 senadores, pelo menos 3 tem que dizer ok. Um dado ilustrativo, até hoje só tem um tratado que foi assinado e incorporado na legislação brasileira com esse nível de emenda constitucional. É um tratado que versa sobre direitos das pessoas com deficiência, que deu inclusive base ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que hoje é uma lei cobrada em tudo que é de concurso para o Poder Judiciário. Então, de fato, existe a possibilidade de um tratado ter nível de emenda constitucional, desde que observe o procedimento e o tema previsto na Constituição. Anotem aí do lado, artigo 5º, parágrafo 3º, artigo 5º, parágrafo 3º, segundo item está correto. Terceiro item, a livre manifestação do pensamento deve ser ampla, sendo protegido o anonimato. É plena a liberdade de pensamento. Você pode dizer o que você quer, mas você responde pelo que você diz. Para que você responda, você que eu digo, nós. Para que você responda, o que se diz é proibido o anonimato. É vedado o anonimato. Então só está correto o item 2, né? Letra B de bola, é a alternativa correta da questão de número 6. Questão de número 7. Sobre direitos e garantias fundamentais de natureza processual, a Constituição Federal de 88 prevê que, letra A, o mandado de injunção objetiva tornar viável o exercício de direitos inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, não sendo cabível quando a obrigação de prestar o direito deva ser cumprida por particulares. Meio mal assombrada, né? Essa alternativa. De fato, ele visa efetivar isso aí. De não poder ser cobrado a particulares é algo discutível. Na verdade, você não tem como obrigar um particular a legislar. Mas tem, depois de legislado, obrigar o particular a agir. Vamos deixar a letra A em stand-by, para ver se a gente encontra alguma alternativa redonda. Letra B. Qualquer pessoa é parte legítima para propor ação popular. Opa! Qualquer cidadão. Não é qualquer pessoa, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas processuais e do ônus da sucumbência. Então, o erro da letra B é ter pessoa no lugar de cidadão.
A letra B pode eliminar, a letra A deixa guardada. Letra C, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação não alcançam o âmbito administrativo. Há pouco eu fiz menção à emenda 45, a reforma do judiciário. Até hoje, essa emenda 45 foi a única que alterou o artigo 5º. E ela alterou o artigo 5º inserindo 3 preceitos. Inseriu aquele parágrafo 3º, que a gente falou há pouco, dos tratados internacionais sobre direitos humanos terem nível de emenda quando aprovados pelo mesmo rito delas. Inseriu também a história de que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tem manifestado adesão, e inseriu esse tema aqui. No artigo 5º foi inserido o inciso 78, 78. E lá no artigo 5º, inciso 78, está escrito que a todos, e agora eu vou responder a questão, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, o princípio da celeridade processual atinge também o âmbito administrativo. É errado a letra C. Letra D, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político sem representação no Congresso Nacional. Não. Quem é que pode mover? O que vai cair na sua prova, o seu mandato de segurança coletivo, é exatamente quem pode mover a ação. Quem é que pode mover a ação, o mandato de segurança coletivo? Quem pode mover? Partido político com representação no Congresso. E o segundo grupo de legitimados, organização sindical, entidade de classe, associação. Essa associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, letra D está errada. E letra E, cabe mandado de segurança individual para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. E aí? E agora? Essa é a alternativa correta ou não? Cabe mandado de segurança individual para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. É o texto normal. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. A letra A. O mandado de injunção objetiva em tornar viável o exercício de direitos inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, não sendo cabível quando a obrigação de prestar o direito deva ser cumprida por particulares. O mandado de injunção, ele é movido de fato para combater a falta de norma regulamentadora que deva ser objeto de criação por parte do poder público. São duas questões, essa questão gerou muita discussão, né? Eu nem lembro se foi objeto de recurso ou não, porque ficam duas alternativas onde teria-se essa dúvida. A alternativa do gabarito, de fato, foi a letra E, mas tem que ter um cuidadozinho com ela, porque tem que ter a questão do habeas data, viu? O mais correto aqui seria dizer não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade e por aí vai. Parte da premissa que o mandado de injunção o mandado de injunção é movido para combater falta de norma regulamentadora quando quem não regulamentou for o poder público. Questão 8. No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, estendidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a Constituição estabelece que, letra A, em nenhuma hipótese alguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Em nenhuma hipótese é muito extremo, né? Na verdade, via de regra, ninguém será punido pelo que pensa, mas tem uma exceção. Salvo se, além de não cumprir a obrigação que a lei impõe, também não se submete à prestação alternativa. Então está errada a letra A. Letra B. É permitida a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sujeita à licença nos casos especificados em lei. Não, a Constituição proíbe a necessidade de licença, bem como proíbe a censura. A Constituição proíbe expressamente a necessidade de licença, bem como a censura. Letra C. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia ou a noite, por determinação judicial. Determinação judicial necessariamente durante o dia, obrigatoriamente durante o dia. Atenção, quando se fala aqui em determinação judicial, é determinação judicial
mesmo. Tem que ser ordem judicial, seja ela emanada por um juiz competente ou por um tribunal competente. Ah, mas não pode ser uma ordem de uma CPI? Pode não. Tem que ser ordem judicial mesmo. Então está errada a letra C quando diz que à noite pode ser por determinação judicial. Letra D, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Correto, essa alternativa a ser marcada, é uma espécie de norma de eficácia contida. Nós temos a liberdade de locomoção desde que se obedeça essa história de ser em tempo de paz, e mesmo em tempo de paz, tendo que observar o que diz a legislação de circulação. E letra E, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, mediante autorização. Não se exige a autorização. No máximo que se impõe é uma comunicação com antecedência, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Gente, anotem aí do lado, o nome disso é direito de reunião. Direito de reunião, esse da letra E. Segunda coisa, ele é protegido por meio de mandado de segurança. Esse direito de reunião, ele é protegido por meio de mandado de segurança. Então, o que está na letra E, com a correção, claro, é direito de reunião. Segundo, ele é protegido por mandado de segurança. E se por um acaso o nosso adorável Instituto achar por bem cobrar alguma coisa de jurisprudência, diga que a marcha da maconha é direito de reunião. A marcha da maconha é direito de reunião. É o direito de reunião com o fim maior de fazer valer a manifestação de pensamento. Agora, o cara não pode ficar lá fumando, nem vendendo maconha, nem distribuindo, não. Tem algumas restrições. O que pode ser distribuído é pipoca. Maconha, não. Por favor, pipoquinha para quem está em casa. Vamos lá. Questão de número 9. Seria incompatível com a Constituição Federal a constituição de associação sindical, a criação de associação sindical. Letra A, por servidores públicos civis. Negativo. Servidor público civil pode sim criar seus sindicatos, inclusive é uma norma auto-aplicável, norma que não depende de regulamentação alguma. Quem não pode ter associação sindical, quem não pode ter sindicato são os militares. Não pode. Pode até ter associação de outra natureza que não sindical, mas servidores públicos civis podem. Está errada a letra A, porque a gente quer uma que seja incompatível com a Constituição. Letra B, em base territorial, compreendendo a área de 2 municípios. E aí? Calma. É incompatível com a Constituição uma associação sindical em base territorial compreendendo a área de 2 municípios? Não é incompatível não, é compatível, porque é no mínimo, a menor base é 1 município. 2 pode. Não pode ser menor que a área de 1 município. Então, letra B está errada. Letra C, que outorgasse a aposentados filiados o direito de votarem e de serem votados. Aposentado filiado tanto tem direito de votar, como tem direito de se candidatar aos cargos eletivos. Então, não é incompatível, não. Letra D, cuja Assembleia Geral fixasse contribuição exigível de seus filiados para custeio do sistema confederativo de representação sindical respectivo, independentemente da contribuição prevista em lei. Também tem previsão constitucional dessas contribuições. Né? Contribuição é dinheiro que o cara paga para sustentar os sindicatos. E letra E, tem que ser a letra E. E letra E, seria incompatível a criação de associação que estabelecesse a filiação automática de trabalhadores da categoria que representa. Está errado, porque a filiação é facultativa. Então está errada a letra E, questão 9, letra E. Questão 10. Nos termos do que prescreve o artigo 37 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Letra A. Os cargos, empregos e funções públicas não são acessíveis aos estrangeiros. São, o que é que a gente tem que memorizar? São acessíveis aos estrangeiros na forma da lei. São acessíveis aos estrangeiros na forma da lei. Está errada a letra A. Letra B. O prazo de validade do concurso público será de até 3 anos. Chega a dói o ouvido. 2. Prorrogáveis por 2 vezes, doeu o outro ouvido, por igual período. O prazo de validade é de até 2 anos. Estabelecido que foi, pode ser prorrogado? Pode. Não é obrigado não, mas pode ser prorrogado. Se for prorrogado, só pode ser prorrogado uma vez, e se for prorrogado, que só pode ser uma vez, é pelo mesmo período. Definido como sendo 45 dias. É possível? É possível um dia de validade? Pode ser prorrogado? Pode, mas se for prorrogado é uma única vez pelo mesmo período que foi estabelecido de início.
Letra C. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Pronto, essa é a alternativa correta. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, assim como é a ele garantido o direito de greve. O servidor público pode fazer greve na forma de lei, nos termos de lei específica. Então, letra C, a alternativa correta era 10. Letra D, as funções de confiança serão exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo ou função temporária. Ei, para cá, vamos com calma agora, isso cai muito. Está no artigo 37, eu acho que é inciso 5. Cargos comissionados. Antes disso, funções de confiança e cargos comissionados, eles se destinam a que tipo de atribuições? Com 3 palavras. Direção, chefia e assessoramento. Então, funções de confiança e cargos comissionados são para direção, chefia e assessoramento. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, funções de confiança são ocupadas 100% por quem já ocupa cargo efetivo. Função de confiança é só para quem é ocupante de cargo efetivo, ou seja, aquele que entrou por meio de concurso. Já cargo comissionado, a lei vai definir um percentual para quem é ocupante de cargo efetivo e o resto é livre. O resto é livre. Então são essas duas coisas que a gente tem que saber sobre isso. Função de confiança e cargo comissionado. Para que tipo de atribuições? Direção, chefia e assessoramento. Função de confiança só para quem é de cargo efetivo. Cargo comissionado pode ser para quem é de cargo efetivo e também para quem é de fora. Então está errada a letra D. Letra E. Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Legislativo. Aqui a gente tem que ter um duplo cuidado. Primeiro, está previsto no artigo 37, inciso 12. No 37, inciso 11, a gente vai ter o maior inciso do mundo, né? Que é aquele que fala do teto remuneratório. Ele diz que ninguém na administração pública brasileira pode ganhar mais do que o ministro do Supremo. Diz ainda que nos estados, ninguém vai poder ganhar mais do que o governador se for servidor do Poder Executivo. Ninguém vai poder ganhar mais do que um deputado estadual se for servidor do Poder Legislativo. Ninguém vai poder ganhar mais do que o desembargador do TJ se for servidor do Poder Judiciário. Sabendo que o desembargador do TJ vai ganhar no máximo 90,25% do que ganha o ministro do Supremo. E ainda diz lá que no município ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. Pela ideia geral, como o teto dos tetos é o ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente imagina que seja o Poder Judiciário, quem esteja lá no topo. Só que logo na sequência, no inciso 2, nós temos uma normazinha dizendo que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos ao Poder Executivo. É uma incongruência constitucional, talvez, mas está escrito assim, nós não vamos arranjar briga com a Constituição daqui para domingo, então está escrito dessa maneira. Quando falar em vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, a gente vai dizer que não poderão ser superiores aos pagos ao Poder Executivo. É o que está escrito no inciso 12 do 37, o que deixa essa alternativa errada. Então, letra E está errada. Qual foi a alternativa da 10, por favor? C. Questão de número 11. Sobre os direitos sociais, marque a alternativa correta. Letra A. A listagem taxativa dos direitos sociais é encontrada sobretudo no texto constitucional. Qual é o erro? Não tem listagem taxativa coisa nenhuma. A listagem é meramente exemplificativa. A listagem é aberta, não é uma listagem fechada, não. Letra B, Letra B, por conta de recente modificação na Constituição, os empregados domésticos foram beneficiados com todos os direitos que já eram assegurados aos empregados em geral. Todos não, alguns. Um número bem considerável, mas não são todos. Errada a letra B. Letra C, moradia e alimentação são direitos sociais previstos na Constituição desde a sua promulgação em 88. Negativo. Moradia e alimentação, junto com transporte, foram inseridos por emendas constitucionais. Só para você ter uma ideia da cronologia, moradia foi no ano 2000, alimentação foi no ano de 2010 e transporte foi mais recente, em 2015. Letra C, então, está errada. Letra D, licença a gestante de 180 dias é direito social previsto na Constituição Federal. É não. O que a Constituição Federal estabelece são 120. Agora, tem uma lei federal que possibilita, não obriga,
possibilita a prorrogação por mais 60 dias, o que dá os 180. Então está errada. Letra E, é direito social o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Está correta a letra E. Como? Isso. Não, mas direito trabalhista é espécie do gênero direito social. 12. Considerando os dispositivos constitucionais referentes à administração pública, é correto afirmar. Letra A. Os atos de improbidade importarão, dentre outras penas, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e o ressarcimento ao erário. De fato, improbidade administrativa, artigo 37, parágrafo 4º. 37, parágrafo 4º. Improbidade administrativa sujeita no texto constitucional, além disso aqui, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento ao erário, ele ainda fala lá indisponibilidade dos bens. Indisponibilidade dos bens. Além das punições que a lei vem a prever, inclusive, além das sanções, aí em outras ações, de natureza penal, né, que ele pode responder. Seguindo, então letra A já é a correta, né? É a correta que a gente quer? É. Letra A, já marque ela, vamos ver o erro das outras. Letra B, a proibição de acumular cargos prevista na Constituição Federal não se estende aos empregos e funções das empresas públicas e sociedades de economia mista. Já disse hoje, a regra geral é a proibição e essa regra atinge toda a administração pública, seja ela direta, seja ela indireta. Por caridade, não confundir a proibição de acumular com o teto remuneratório. Onde é que eu estou querendo chegar? Quem é da administração pública indireta que não fica submetido ao teto remuneratório, valendo uma pipoca já paga? Quem é da administração indireta que não fica submetido ao teto remuneratório? As empresas estatais, ou seja, empresas públicas, sociedades de economia mista, que não recebam recursos públicos para despesas de pessoal, para pagamento de pessoal e para custeio em geral. Isso está escrito na Constituição, viu? No artigo que cai na nossa prova. Não lembro não, o número... Eu posso até ver depois. Quem está com a Constituição aberta aí, eu posso consultar e digo já já. Mas, não se aplica o teto para as empresas públicas e sociedades de economia mista que não recebam, negócio chique, que não recebam recursos públicos para despesa pessoal e custeio em geral. Não, geral é. Artigo 37, parágrafo 9º. O disposto no inciso 11, que é o teto, aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos estados, do DF ou dos municípios para pagamento de despesa de pessoal ou de custeio em geral. Então, o teto se aplica se ela receber. Então, o teto não se aplica quando ela não recebe. 37, parágrafo 9º. Obrigado. Raríssimo. Normalmente tem algum valor que é para, pelo menos, custeio em geral. Véio. E a gente não precisa, na prova, não precisa a gente sair pesquisando quais são essas empresas, não. Só basta saber dessa informação que é o que vai ser objeto do texto constitucional. O que é objeto do texto constitucional. Me ajudem aí? C de qual? Letra C. As autarquias serão criadas por decreto presidencial específico que será submetido ao Congresso Nacional para apreciação. Das entidades da administração indireta, tem uma que é diretamente criada por meio de lei. São as autarquias. A lei cria. As outras, a lei autoriza a criação. Letra D está errada. Letra C. Letra D, são imprescritíveis os ilícitos que causem prejuízo ao erário, bem como as respectivas ações de ressarcimento. Os ilícitos
prescrevem. Os ilícitos prescrevem. O que não prescreve é a ação de ressarcimento. Mas o ilícito em si, o poder público vai poder punir ele a qualquer tempo? Não. Tem prazo para punir. Agora, tem como cobrar ele a qualquer tempo. A ação de ressarcimento não prescreve, o ilícito prescreve. E letra E, a estabilidade é alcançada após 2 anos de atividade. Se a gente tivesse diante de uma prova antes de 1998, estava certo. Mas de 98 para cá, a Constituição foi mudada 3 anos. Então ficou a letra A, né, como alternativa correta. Questão 13. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Primeiro item, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se apenas o julgamento em primeira instância. Para dissolução compulsória se exige trânsito em julgado. Errado o item 1. Item 2, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Está correto. Ninguém será obrigado a se associar e, em sendo associado, ninguém é obrigado a permanecer associado. Segundo item, então, está certo. Terceiro item, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Cai bastante e se improva. Cuidado, o que se indeniza não é o uso, o que se indeniza é o dano. Se não houver dano, não há indenização. Então, item 2 e 3 corretos. Item 4, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Está correto. Para poder proteger a pequena propriedade rural, a Constituição disse, se o cabo lá financiar alguma coisa e não conseguir pagar, não pode ser tomada aquela fazendazinha, desde que 2 fatores cumulativos estejam presentes. Ela só é protegida, ela só é impenhorável, primeiro, se o débito for decorrente da atividade produtiva. E, além disso, ela for trabalhada pela família. Tem que estar os 2 presentes para ser impenhorável. 2, 3 e 4 corretos. Letra D de dado. Questão 14. Sobre os direitos fundamentais, assinale a alternativa correta. Letra A. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, exceto apenas no caso de flagrante delito. Não, tem mais 3 casos. Desastre, prestação de socorro, ordem judicial durante o dia. Errada a letra A. Lembrar sempre que o conceito de casa é amplo, viu? Vai além da ideia tradicional de residência. Escritório, consultórios, trailers de acesso restrito, tudo isso é casa para efeito constitucional. Letra B. É inviolável o sigilo da correspondência. Espera aí que tem um pedaço de milho aqui. Agora ficou na garganta. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Está correto isso aqui. Observe que a interceptação telefônica ela não pode ser aplicada no âmbito administrativo, tá? Não pode ser aplicada no âmbito civil. Interceptação telefônica necessariamente é em razão de crimes, investigação ou processo penal. Está correta a letra B, então. Letra C. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, não podendo a lei estabelecer qualquer requisito. O texto correto é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabeleceu. Letra D. O homicídio constitui crime inafiançável e imprescritível. Quem é inafiançável e imprescritível? Racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. E aquele 3TH? 3TH, terrorismo, tráfico, tortura e hediondos. Inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. E letra E, no Brasil não se admite pena de morte em hipótese alguma, nem extradição de brasileiros natos. No Brasil não se admite pena de morte. Se admite. Em casos de guerra declarada, é possível a pena de morte no Brasil. Mas a outra parte está certa, tá?
No Brasil não se admite extradição de brasileiro nato, em hipótese alguma, isso é verdade. Nenhum brasileiro nato pode ser extraditado pelo Brasil e não há exceção. Ei, mas há 2 semanas foi extraditada uma brasileira nata lá para os Estados Unidos. Foi não, ela perdeu a nacionalidade. Quando ela foi extraditada, ela já não era mais brasileira. Então não é possível extradição de brasileiro nato. Passou um Fantástico, inclusive, domingo aqui. Tanto eu falar em sala, eles acharam por bem, me ligaram, posso falar? Só fala aí e tal. Aí botaram no Fantástico. Então, letra está errada. E para fechar, questão 15, nos termos da Constituição da República, assinalem a alternativa correta. Letra A segurança pública tem por objeto a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo exercida, dentre outros órgãos, através do Ministério Público Militar. Não. Os órgãos de segurança pública expressamente previstos nos incisos do artigo 144 são Polícia, vou deixar mais importante por último, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, todo mundo de pé, por favor, Polícia Rodoviária Federal. Essas são as 6 instituições expressamente mencionadas lá nos incisos do artigo 144. É evidente que a Constituição também menciona, fora dos incisos, mas menciona uma atuação da Guarda Municipal. Mas com base no texto constitucional, a Guarda Municipal tem como missão constitucional a proteção dos bens, serviços e instalações do município. Qualquer município pode criar a Guarda Municipal, ok? Qualquer município. Qualquer município. Agora, não tem nenhuma menção constitucional à população. Qualquer município, independentemente da população, pode criar a Guarda Municipal. Você tem me falado algo? Não esqueça, é proposta, viu? É proposta, não houve nenhuma alteração constitucional em relação a isso. Nem vou dizer o que é, para o pessoal não ficar nervoso. Letra B. Incumbe à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Ferroviária Federal exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Polícia Judiciária da União é só a PF, é só a Polícia Federal. Errada a letra B. Letra C. As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados e do Distrito Federal. Essa daqui. Cuidado, viu? PM, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil se subordinam ao governador. Mas a PM e o Corpo de Bombeiros são forças auxiliares e reserva do Exército. Não caiam na armadilha de são forças auxiliares e reserva das Forças Armadas. Não, é especificamente do Exército. Também não caiam na armadilha que, por serem forças auxiliares e reserva do Exército, se subordinam ao Ministro da Defesa ou se subordinam... Está parecendo outra coisa isso aqui. Então, como ainda é quarta, hoje, se bem que tem transmissão do Jogo do Mecão hoje pela internet. Né? Vamos lá, voltando. Não caiam na armadilha que, por serem forças auxiliares e reserva do Exército, se subordinam ao Ministro da Defesa ou ao Presidente da República. Não, se subordinam aos governadores dos estados, do Distrito Federal e territórios. Letra C está correta, é a alternativa da 15. Letra D, em caso de incêndio florestal, catástrofe ou epidemia que coloque em risco a população local, incumbe à Força Nacional planejar e coordenar as atividades de defesa civil a serem executadas pelas polícias florestais e guardas municipais. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros. Pessoal, atenção. Ainda que na prática, evidentemente, faça muito bem um papel de segurança pública, cuidado. A Força Nacional não é órgão constitucional de segurança pública. A Força Nacional é uma cooperação federativa que é composta por membros de outras forças. A Força Nacional não é órgão constitucional de segurança pública. E letra E, a segurança viária é desenvolvida exclusivamente para o trato da educação e engenharia de trânsito. Segurança viária desde 2014, acho que foi 2014. Desde 2014 ela foi para a Constituição, lá para o artigo 144. E ela observa a atuação em 3 searas. Aqui ele diz que é exclusivamente educação e engenharia, mas tem uma terceira, fiscalização. Engenharia, educação, fiscalização também faz parte da atuação da segurança viária. Fechamos então, desejo a todos muito sucesso. Amanhã, quem ainda quiser alguma coisa de direito constitucional, tem um aulão nosso aqui de manhã. Tem o aulão de véspera ainda no sábado. De todo modo, gente, quero que vocês passem e me chamem para o churrasco. Fiquem com Deus, tudo de bom para todos.